Vamos lá. Em circulação há quase 10 anos em Belo Horizonte, os ônibus do MOVE, eles estão entre os que mais recebem denúncias na prefeitura, incluindo problemas que a gente acabou de mostrar, né? Manutenção. Algumas vezes, esses problemas deixam os passageiros no meio do caminho. Ontem, o Globocop registrou 2 situações envolvendo ônibus do MOVE, tudo ao vivo, todo dia, não passa um que a gente não tem uma reclamação, nem que seja os passageiros aí relatando pra gente, né, Wagner? É por isso que a gente vai continuar esse assunto com a Larissa Bernardes aqui, e já está numa plataforma aqui de embarque e desembarque, e no que deu esses flagrantes, hein, Larissa? Conta esse mistério pra gente. Eu estou aqui no centro de Belo Horizonte, em uma das estações, né, de maior movimento, que é a Estação Carejós, onde passam vários ônibus do MOVE todos os dias. Mas vamos falar então desses flagrantes aí de ontem. São flagrantes graves, né? Como a gente mostrou aí, 2 ônibus estavam parados, 2 articulados do MOVE, estavam parados em um pátio. Eles estavam sem janelas, sem portas e até as rodas tinham sido arrancadas aí. Os motores também tinham sido retirados, ou seja, estava só a carcaça, né? Segundo o Setra, que é o sindicato, né, de transportes, os veículos da empresa São Dimas, que opera linhas municipais em Belo Horizonte, estão em manutenção. Por isso, eles estavam aí no pátio dessa maneira e estão aguardando a reposição das peças para poder voltar a circular. Por isso que eles estavam aí. Mas a empresa diz que eles foram substituídos por ônibus reservas. Agora, um outro flagrante também registrado ontem pelo Globocop mostra um outro ônibus do MOVE, também MOVE, esse da SM Transportes. Ele estava parado na marginal do anel rodoviário com vazamento de óleo, que é uma situação que a gente tem visto praticamente todos os dias, né? Os ônibus com a porta aberta, vazamento de óleo, pegando fogo, estragado, até passageiro precisando empurrar o ônibus para poder seguir viagem, né? O sistema do BRT MOVE, ele foi inaugurado em março de 2014 como uma forma aí, né, de melhorar a mobilidade urbana aqui em Belo Horizonte. São 450 ônibus, eles foram comprados aí no início da operação do sistema e 9 anos depois ainda não houve essa renovação da frota, né? Esses ônibus continuam circulando. Nesse período todo, né, de 2014 para cá, pelo menos 7 ônibus pegaram fogo e também por problemas mecânicos, né? Eles pegaram fogo aí, então estavam, né, com algum problema na parte elétrica e acabaram pegando fogo. Agora, a Prefeitura de Belo Horizonte diz que o MOVE vai receber, né, novos ônibus, mas ainda não falou quando, nem o tipo de veículo que vai chegar. De acordo com a Superintendência de Mobilidade aqui de Belo Horizonte, das 5 linhas que lideram o ranking de reclamações dos passageiros, 3 linhas são do MOVE. São essas linhas aí que você está vendo, ó, 5250, 62 e a 51. Ainda de acordo com a Prefeitura, 28% das reclamações sobre as linhas do MOVE são sobre o descumprimento do quadro de horários, depois vem a superlotação e também o não funcionamento do ar-condicionado. Reclamações essas que a gente mostra quase todos os dias aqui no Bom Dia Minas, e nós conversamos também com alguns passageiros para falar sobre as principais reclamações. Vamos ouvir. Empurrando, fila, ônibus sujo. Às vezes vem com problema na porta, no ar-condicionado. A gente espera que melhore assim, tenha mais ônibus, cumprir o horário certo. Agora, enquanto o passageiro vê aí, né, o sucateamento da frota, esperando também melhorar o sistema do transporte público aqui em Belo Horizonte, melhorar a condição dos ônibus, já vão ser 3 repasses para as empresas, repasses de verbas e repasses altos, né, gente? Esses repasses são desde a pandemia, do início da pandemia. O primeiro deles foi em 2020, quando a Prefeitura gastou 104 milhões de reais com a compra antecipada de Vale Transporte. Agora, no ano passado, um auxílio financeiro aí, a Prefeitura entregou 243 milhões de reais para as empresas de ônibus. E agora, nesse ano, mais de R$500 bilhão vão ser encaminhados também para as empresas, verba essa que vem da Prefeitura e da Câmara Municipal.
Para os especialistas, né, é preciso que haja, então, uma fiscalização mais intensa do governo, né, para que esse auxílio financeiro seja usado da forma correta. Vamos ouvir. O que se deve considerar a longo prazo? Um sistema de concessão com subsídios já específicos, definidos o que tem que ser feito. É do dinheiro do estacionamento privado que vai vir? É da compra do pneu do automóvel? Estamos aí tapando buracos com esse contrato antigo, esse problema recente. E, infelizmente, quem sofre todas as complicações lá na ponta é o usuário. A Prefeitura diz, então, que 420 novos veículos do MOB vão entrar aí para o sistema de transporte público, mas a SUMOB, né, a Secretaria de Mobilidade, a Superintendência de Mobilidade, está fazendo um estudo para saber qual tipo de veículo, né, se vai ser o articulado ou o ônibus normal, que vai entrar e quais os itinerários e linhas que precisam, então, da renovação dessa frota. Como eu disse anteriormente, os ônibus aí que a gente flagrou ontem, eles já estão passando por manutenção e também o Setra disse que esses ônibus vão ser aí recolhidos para passar por manutenção e que as empresas são as responsáveis por essa manutenção periódica, tem que ser feita sempre. Eu volto com vocês aí no estúdio. Resta saber quem é que fiscaliza essa manutenção periódica sempre, né? Que a gente está falando aí, que as empresas fazem manutenção, mas o ônibus está sempre estragado. Não tem um planejamento, não é uma planilha de Excel que fala assim, daqui a quanto tempo eu tenho que fazer a manutenção, tenho que trocar o ônibus. Isso a gente faz, às vezes, na casa da gente, tão simples, né? E fica a pergunta, né? Não é simples, a gente sabe, mas esse planejamento, ele é necessário. Fica essa pergunta, diante de tantos repasses aí, por que o retorno não chega para o passageiro? Obrigada, Larissa. Obrigado, Larissa.